Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos para a resolução de mais uma lista. Hoje é a resolução da lista 4. Exercício 1. Faça a análise de todos os coeficientes das funções que seguem. Vamos lá. Lembre que os coeficientes são aqueles valores que estão na frente do x. A gente tem o nosso termo independente, né? E daí ele se encontra sem o x, mas vamos lá. O primeiro, no item A. O nosso a vale 1, isso vai nos garantir que a nossa função ela é côncava para cima. Côncava para cima. Não escreva crescente. Crescente é lá na função afim do primeiro grau, que a gente está numa equação do segundo grau, então ela é côncava para cima. O nosso b é 3, quer dizer que ele vai passar crescente em y, e o nosso c é menos 1, que é onde vai cortar o eixo y. Certo? Vamos fazer agora o item B. No item B, o nosso a é 2, isso nos garante que a nossa função ela é côncava para cima. O nosso b é 0, isso quer dizer que ele não vai passar nem crescente nem decrescente, ele é uma reta horizontal, então ele vai passar horizontalmente. E o nosso c é menos 1, quer dizer então que o nosso gráfico ele vai ser cortado em y igual a menos 1. Então, onde corta o eixo y. Beleza? Então vamos olhar aqui, ó. No item C, a gente tem que o valor do a é menos 1, então é menor que 0, então por isso a gente tem uma função côncava para baixo. Côncava para baixo. Deixa eu botar aqui. Além disso, o nosso b ele vale 5, então ele vai passar crescente em y, e o nosso c ele é 0, então vai passar em corta em y igual a 0, né? Onde corta o eixo y. E o último item, letra D, a gente tem que o nosso a ele é menos 1, então essa aqui a gente tem que essa aqui é uma função côncava para baixo. Além disso, o nosso b é 2, então ele vai passar crescente em y, crescente em y, e o nosso c é 6, que é onde vai cortar o eixo y, onde corta o eixo y, tá bom? Então, essa aqui são as nossas análises de cada um dos coeficientes das nossas equações. Então, exercício 2. Faça o esboço do gráfico das funções que seguem apresentando suas raízes, onde corta o eixo y, e fazer o estudo dos vértices, tá bom? Então vamos lá. Para a gente poder esboçar o gráfico de uma equação de segundo grau, a gente precisa de 3 coisas. A primeira, as raízes. O que as raízes vão representar? Onde corta o eixo x. Depois que a gente descobrir as raízes, a gente vai ter que olhar o valor do c. Olhar o valor de c. Por quê? Porque ele é onde mostra onde a gente vai cortar o eixo y. E por último, a gente tem que olhar x do vértice e o y do vértice. Certo? Então vamos lá. No item A,
Vamos achar as raízes aqui. A nossa função f de x é igual a menos 2x² menos x. A gente pode deixar o x em evidência aqui. A gente vai ficar com o quê? Menos 2x menos 1. Então, a gente daqui consegue ver que para isso aqui ser igual a zero, para a gente encontrar as raízes, ou x é igual a zero, ou a gente tem o quê? Que menos 2x menos 1 é igual a zero. E daqui a gente vai concluir que o x tem que ser igual a menos 1/2. Tá bom? Então a gente já descobriu as raízes. Agora vamos olhar o c. O valor do c aqui é zero, né? Porque a gente está vendo que não tem os termos, a gente não tem o termo independente. E o x do vértice e o y do vértice? Vamos calcular aqui? X do vértice, ele é calculado como sendo menos b sobre 2 vezes o a. O b é menos 1, o a é menos 2, isso aqui vai dar 1/4, certo? E o y do vértice, como é que ele é calculado? Menos delta sobre 4 vezes o a. Vamos calcular o delta aqui antes. Então o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então o delta aqui deu 1. Então ficou menos 1 sobre 4 vezes o menos 2. Isso aqui dá 1/8. Então a gente já tem o x do vértice e o y do vértice. Agora vamos desenhar fazer o esboço do nosso gráfico. Lembrando que aqui é x e aqui é y. Então vamos lá. Primeiro vamos marcar onde está o x do vértice e y do vértice. 1/4 mais ou menos aqui. E o outro 1/8. Vamos botar mais ou menos aqui. Certo? Então o que acontece? Esse ponto aqui é o ponto máximo do nosso gráfico. Certo? Vai ter uma questão depois que vai perguntar se o ponto de x do vértice e y do vértice é máximo ou mínimo. Então aqui a gente consegue ver que ele é o máximo, ele vai ter que passar em x igual a 0 e x igual a menos 1/2. Então a gente sabe que ele vai passar aqui e ele vai passar aqui. Então a gente sabe que o nosso gráfico tem que ser algo mais ou menos assim, ó. Certo? Por que eu sei que é côncavo para baixo? Porque o meu a é negativo. Vamos fazer os outros dois? No item B, a nossa função é o quê? X ao quadrado menos 6x mais 9. Vamos começar calculando o delta, para a gente poder achar as raízes, né? Então vai ser b ao quadrado, deixa eu arrumar o sinal, deixa eu arrumar o número já, né? Então b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 6 vezes 6, 36. 4 vezes 9, 36. Então o nosso delta é zero. Lembra que se o delta dá zero, a gente tem duas raízes reais iguais. Isso já é uma boa dica para nós. Então vamos lá. Agora vai ficar menos o b. Espera aí que eu já vou escrever os valores aqui para adiantar o nosso serviço. Então, menos o b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o a. Então isso aqui fica 6 mais ou menos 0 sobre 2. Então uma raiz é 6 sobre 2 e a outra também é 6 sobre 2. Então a gente tem duas raízes reais iguais. Tá bom? Então agora a gente tem que achar o que? X do vértice e o y do vértice. Vamos lá. X do vértice vai ser igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então x do vértice vai ser menos o menos 6 sobre 2 vezes 1. Isso aqui dá 6 por 2, que é 3. E o y do vértice vai ser menos o delta sobre 4 vezes o a. Menos 0 sobre 4 vezes 1, isso aqui dá 0. Então a gente já sabe todas as informações que a gente precisa saber. Vamos lá? Ah, e o c, né, é 9. A gente já sabe que o nosso gráfico tem que passar em y igual a 9. Então já vamos deixar marcado aqui, ó, 9. Como o nosso b é negativo, ele vai passar no 9 decrescente. Ele vai ter o quê? A raiz única é 3. Então, e o nosso x do vértice e y do vértice é x3, y0. Então ele vai passar neste ponto. Esse é o x do vértice e y do vértice também, e a raiz também. Então esse ponto é um ponto de mínimo,
E aí com isso a gente tem esse esboço do gráfico que ele é algo deste tipo assim, tá bom? Tangenciando aqui, ó, a nossa raiz. No item C, a nossa função é o quê? f de x é igual a x² menos 2x menos 15. Então vou achar o delta, que vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 1 vezes menos 15. Isso aqui dá 4. 15 vezes 4 dá mais 60. Então, nosso delta é 64. Delta positivo significa que a gente tem duas raízes reais distintas. Então, vamos lá. Menos o b, mais ou menos raiz de 64, que é a raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, daqui a gente vai ter 2 mais ou menos 8 sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, 2 mais 8 sobre 2. 2 menos 8 sobre 2. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar menos 3. Então, a gente já tem as raízes. Vamos achar aqui, ó, x do vértice menos o b sobre 2 vezes o a. Isso aqui vai dar 1. Y do vértice menos o delta sobre 4 vezes o a. Menos 64 sobre 4 vezes 1. Isso aqui dá menos 16. Certo? Então, a gente tem o nosso ponto que é 1 e menos 16. Esse é o x do vértice e y do vértice. Como isso aqui é uma função côncava para cima, porque o a é positivo, esse ponto aqui é de mínimo. Deixa eu escrever direitinho ali, mínimo. Ele é o mínimo, ele é o menor ponto que o nosso gráfico vai ter. Mínimo. A mesa não está ajudando, mas é mínimo que está escrito ali. E o ponto C é onde ele vai cortar menos 15. Então, para a gente fazer o nosso esboço, vamos lá. Ele vai passar nas raízes menos 3 e 5. Ele tem que passar no menos 15, porque é onde ele corta no y. Como nosso b é negativo, ele vai passar decrescente no menos 15. Então, o nosso gráfico vai ser algo deste tipo assim, ó. Assim. Em que esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, ele é o menos 16 e 1. Certo? Então, assim a gente fez os esboços do nosso gráfico. Exercício 3. Nesse exercício, ele pede, ó, define se os vértices das funções que seguem representam os valores, o valor máximo ou mínimo. Então, a gente tem duas formas de ver. A gente vai definir esses valores, eu vou ajudar vocês, e ainda a gente vai ver um macete para saber direto, sem precisar fazer conta. Então, vamos lá, no item A. Então, o macete é o seguinte, a gente tem que ver qual o valor do A. O a, nesse caso, é 1. É um valor maior que 0. Isso vai implicar que a nossa função ela é côncava para cima. Se ela é côncava para cima, isso implica que o nosso x do vértice e y do vértice vão representar um ponto de mínimo. Certo? O menor valor. Quer ver? Eu vou te mostrar. Vamos calcular aqui o delta, que vai ser quanto? Se a gente for fazer aqui, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Opa, eu botei a fórmula aqui. Menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui fica 25 menos 24, que dá 1. Beleza. Como vamos achar o x do vértice? Menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos 5 sobre 2 vezes 1, que é 5 meios. E o y do vértice, menos delta sobre 4 vezes o a. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 4 vezes 1, que é menos 1/4. Se a gente for fazer o esboço aqui do gráfico da nossa função, esse x do vértice, y do vértice, ia estar mais ou menos por aqui, ó. Aqui 5 meios e aqui menos 1/4. Então, seria aqui, ó. E o que acontece? O nosso gráfico tem que passar em y igual a 6 e decrescente neste ponto, porque o b é menor que b negativo. Então, o nosso gráfico seria algo desse tipo, ó. Tá vendo que esse aqui é um ponto de mínimo, então.
tá bom? Não precisava ter feito todas essas contas, a gente fez essa primeira análise, já respondeu, mas a gente também fez esse estudo para ter a prática de como calcular esses valores. Vamos fazer os outros dois itens então? No item B, o nosso A, ele é 1. Esse aqui é um valor maior do que 0, positivo. Então com isso a gente tem uma função de segundo grau que ela é côncava para cima. E isso vai implicar que a gente tem um ponto de mínimo. Então, por quê? Vamos calcular o delta, que faz parte do cálculo do x do vértice e do y do vértice. O delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o delta deu 9. Certo? Então, vamos calcular ali. X do vértice menos b sobre 2 vezes o a. Então, vai ficar menos 3 sobre 2 vezes 1, 3 meios. O y do vértice vai ser menos o delta sobre 4 vezes o a. Então, vai ser o quê? Menos 9 sobre 4 vezes 1, menos 9 quartos. Nós formos fazer o esboço desse gráfico, o que significa? A gente sabe que uma das raízes, as raízes vão se encontrar aqui, mais ou menos. O nosso x do vértice e y do vértice vai ser um ponto 3 meios, menos 9 quartos. Então é esse aqui. Como isso aqui é um gráfico côncavo para cima, nosso gráfico vai ser mais ou menos assim. Tá bom? Então sim, esse é um ponto de mínimo. E o item C, o que ele diz para nós? A gente tem que o A é menos 13, é um valor negativo. Então a nossa função ela é o que? Côncava para baixo. E o fato dela ser côncava para baixo, a gente vai ter um ponto de máximo. Então vamos calcular o delta. Delta vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar quanto? Menos 4 vezes 3 menos 12 vai dar 144. Então beleza, agora vamos calcular o x do vértice, que é menos B sobre 2 vezes o A. Então isso aqui vai ficar menos 0 sobre 2 vezes o A. Isso aqui dá 0. E o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o A. Então aqui vai ficar menos 144 sobre 4 vezes menos 3. Então vai ficar menos 144 por menos 12, que é 12. Tá bom? Então a gente já sabe o ponto de... Esse ponto ele é o ponto de máximo. Vamos desenhar aqui o esboço do nosso gráfico. E a gente tem, a gente sabe que ele vai ter duas raízes, uma aqui e a outra aqui. Como é que eu sei que são aqui desse lado? Porque olha aqui o meu x do vértice, vai ser de 0 até 12. Ele vai passar aqui. Eu sei que o meu gráfico vai ser algo deste tipo aqui, Peraí que aqui eu errei. Aqui, as raízes é uma de cada lado, certo? É uma deste lado aqui e a outra deste lado aqui, porque esse gráfico ele é côncavo para baixo e ele é algo deste tipo assim, Então esse ponto é o ponto de máximo, maior valor do nosso gráfico.